A Casa das Sombras. Em um pequeno vilarejo, afastado das grandes cidades e do caos do mundo moderno, existia uma casa com uma história, que muitos preferiam esquecer. Chamavam-na a Casa das Sombras. Situada à beira da floresta, ela permanecia ali, velha e abandonada, como um testemunho de algo que jamais deveria ter sido lembrado. A casa, com suas paredes rachadas e janelas quebradas, parecia ter um segredo. Mas este segredo estava à espera de ser descoberto. Foi em uma tarde nublada que um grupo de jovens decidiu enfrentar o medo e entrar naquela casa. Eles estavam em busca de uma história para contar, algo para impressionar seus amigos, talvez um pouco de emoção em suas vidas pacatas. Mas nada poderiam saber sobre o que os aguardava lá dentro. Com lanternas em mãos, eles entraram na casa. O ar estava pesado, como se a própria casa estivesse respirando. O silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo som do vento que passava pelas fendas nas paredes. Eles começaram a explorar, rindo e brincando, mas uma sensação desconfortável logo tomou conta deles. Algo estava observando-os. Enquanto vasculhavam o corredor, um dos jovens, Daniel, encontrou algo peculiar. Um espelho, aparentemente antigo, em um canto da sala. Sua superfície rachada refletia uma versão distorcida de quem se olhasse nele. Mas algo não estava certo. Quando Daniel se aproximou, ele viu um reflexo diferente, uma figura sombria atrás dele, que não estava fisicamente ali. Ele tentou gritar, mas sua voz foi engolida pela casa. Seus amigos, que estavam próximos, não ouviram nada. Quando olharam para ele estava diferente. O medo estava estampado em seu rosto, e seus olhos não eram mais os mesmos. Algo tinha mudado dentro dele, como se a casa o tivesse absorvido. E então, ele desapareceu. Os outros, aterrorizados, tentaram encontrar Daniel. Eles correram pela casa, mas quanto mais corriam, mais a casa parecia se expandir e se distorcer. As portas se fechavam sozinhas, os corredores se alongavam sem fim. O medo tomava conta de todos. Mas o mais assustador era o som das sombras, um sussurro baixo, como se elas estivessem tentando falar com eles. E foi então que descobriram o segredo. Na parede, um retrato antigo de uma família que um dia viveu na casa. Mas havia algo errado com a imagem. As figuras no quadro pareciam distorcidas. Seus olhos, vazios, como se a vida tivesse sido sugada delas. E, atrás do retrato, uma inscrição foi revelada. A casa exige um sacrifício. A sombra nunca vai embora. Quando os jovens tentaram sair da casa, perceberam que não podiam. As sombras que habitavam o lugar já tinham tomado conta deles. Eles estavam agora presos na casa, para sempre, transformados em mais uma parte daquelas figuras distorcidas do retrato. A casa continuava à espera de mais almas para alimentar sua fome insaciável. E se você algum dia passar por ali, lembre-se, a Casa das Sombras nunca esquece. Ela está sempre à espreita, esperando a próxima vítima. Os ecos do passado. As semanas se passaram desde a noite fatídica, e o vilarejo, que antes era pacato e ignorante sobre os mistérios da Casa das Sombras, começou a murmurar com medo. Poucos se atreviam a se aproximar do lugar, e os mais velhos advertiam com um olhar sombrio sobre os perigos de se aventurar nas redondezas. No entanto, como sempre acontece com esses mistérios, a curiosidade humana era mais forte. Alguns ainda se arriscavam a chegar perto, buscando respostas para os desaparecimentos ou simplesmente por uma vontade insaciável de compreender o incompreensível. Entre esses curiosos estava Clara, uma jovem jornalista da cidade, que tinha ouvido falar da casa e das histórias que circulavam sobre ela. Seu trabalho exigia matéria-prima em comum, e ela sabia que, se conseguisse investigar a fundo, poderia ser a oportunidade perfeita para uma grande história. Movida pela ambição e pela incredulidade, Clara decidiu visitar a Casa das Sombras, desafiando as superstições e os alertas do vilarejo. Ela chegou em um fim de tarde nublado, com o céu carregado de nuvens pesadas e a brisa fria cortando seu rosto. O vilarejo estava em silêncio, como se a própria terra quisesse manter distância da casa amaldiçoada. Clara não se deixou abalar. Empunhava sua câmera e uma pequena lanterna, pronta para explorar e registrar tudo. A casa espera. Quando Clara entrou pela primeira vez na casa, sentiu o peso da história sobre ela. As paredes apodrecidas, os móveis quebrados e a falta de qualquer som humano tornavam o ambiente ainda mais opressor. O cheiro de mofo e madeira envelhecida era forte, e o ar parecia pesado, como se a casa tivesse sido deixada para apodrecer não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Ela começou a explorar, seus passos ecoando pelos corredores vazios. As sombras pareciam se mover de maneira estranha, como se o próprio ambiente estivesse vivo, respirando e esperando por algo. Clara sorriu consigo mesma, tentando afastar a sensação crescente de desconforto. Ela sabia que as histórias sobre a casa eram apenas lendas, ou, ao menos, queria acreditar nisso. No entanto, quando ela entrou em um corredor mais escuro, algo chamou sua atenção. Uma porta antiga, de madeira escura, estava entreaberta. Clara empurrou a porta com um estalo baixo,
revelando uma sala coberta por poeira e mais móveis quebrados. Mas o que mais a impressionou foi o espelho que estava pendurado na parede à frente. O espelho era grande, com uma moldura dourada decorada com intricados padrões, agora manchada pelo tempo. Mas o reflexo era estranho. Clara estava lá, mas ao mesmo tempo não estava. Sua imagem no espelho parecia distorcida, como se o vidro estivesse deformando sua forma. Seus cabelos se agitaram, como se uma brisa invisível os movimentasse, e os olhos que ela viu refletidos eram vazios, não como ausência de luz, mas como se houvesse algo mais dentro deles, algo observando-a. A revelação. Assustada, Clara recuou, mas quando tentou sair da sala, a porta estava trancada. Ela puxou a maçaneta, mas não cedeu. O pânico começou a tomar conta dela, enquanto sons distantes da casa pareciam se aproximar. Havia uma pressão crescente no ar, uma sensação de ser observada, seguida por um sussurro baixo que parecia vir das próprias paredes. De repente, um grito abafado ecoou pelo corredor. Clara se virou, reconhecendo imediatamente o som. Era como o grito de alguém, mas abafado, como se algo estivesse tentando sufocar a voz. Ela correu para o som, determinada a descobrir o que estava acontecendo, mas quando chegou ao ponto de onde o grito parecia vir, não encontrou nada. Nenhuma pessoa, nada além de sombras dançando nas paredes. Foi quando ela olhou para o espelho novamente. Agora, ela não estava mais refletida. Havia apenas um homem, de rosto distorcido, com os olhos vazios, como o retrato dos jovens que desapareceram ali há tanto tempo. Ele estava parado atrás de Clara no reflexo, com um sorriso torto e os lábios curvados em uma expressão que parecia zombar dela. O homem no espelho estendeu a mão, e Clara sentiu o sangue gelar. Sem conseguir se controlar, ela deu um passo para trás, tropeçando no chão e caindo. Seu coração disparava enquanto ela tentava se afastar da visão aterradora. Mas, ao olhar para o espelho pela última vez, viu que ele não estava mais sozinho. Outros estavam com ele, figuras distorcidas, de olhos vazios, olhando fixamente para ela. A queda. Clara não sabia o que estava acontecendo. Ela se levantou rapidamente, com o medo engolindo seu estômago. As paredes começaram a se fechar, e os sussurros aumentaram. Nós somos parte dela agora, ela ouviu claramente. O sacrifício foi feito. A casa já nos tomou. O ar ficou mais espesso, e ela começou a sentir um peso imenso sobre seu corpo. Era como se o lugar estivesse puxando-a para dentro, a cada passo que ela dava. Clara tentou correr, mas a casa parecia se distorcer ao seu redor. Os corredores ficavam mais longos, as portas se fechavam sozinhas, e as sombras se arrastavam sobre as paredes, como se estivessem tentando agarrá-la. Quando ela chegou à porta da entrada, já não conseguia respirar corretamente. As sombras pareciam engolir o caminho à frente, tornando impossível ver a saída. A casa estava vivendo dentro dela. Como um vírus, algo se espalhava por seu corpo, paralisando seus movimentos, abafando seus gritos. E então, tudo se apagou. A última imagem. O vilarejo nunca mais ouviu falar de Clara. Sua história tornou-se mais uma lenda a ser contada ao redor das fogueiras, como um aviso para os curiosos que ousassem se aproximar da Casa das Sombras. Mas, se algum dia você passar por lá e olhar através da janela quebrada, poderá ver, nas sombras da casa, um reflexo estranho. Uma figura de cabelos escuros, com os olhos vazios, observando o mundo através do espelho. Ela espera, como todas as outras almas que já foram capturadas. Porque a casa nunca se esquece.